Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, todas. Bem-vindos, bem-vindas, né, esse novo ano, né, das conversas neuromusicais. É uma alegria estar aqui hoje na primeira palestra desse ano, que também marca o 12º ano da nossa série. Essa é a nossa 78ª palestra desse projeto. E as conversas neuromusicais são uma iniciativa de extensão, né, do nosso grupo, Neuromúsica UFABC, com o apoio da PROEC. E é um projeto que tem como objetivo divulgar o conhecimento, estimular o debate em áreas de intersecção entre a música e outras disciplinas, como a neurociência, a psicologia, a educação, a tecnologia, entre outras. E desde o ano passado, a gente passou a realizar o ciclo das conversas neuromusicais em parceria com o grupo Cogmos, da Unesp, coordenado pelo professor Marcos Mesquita, que infelizmente hoje não vai poder estar aqui conosco. E isso tem ampliado, né, ainda mais o alcance e a diversidade das nossas discussões aqui. A programação desse ano reúne pesquisadores de diferentes instituições do Brasil e do exterior, abordando temas que vão desde música e jogos, né, como a palestra de hoje, e até memória, aprendizagem, coordenação, vínculos afetivos, sempre explorando a música em diálogo, né, com outras áreas do conhecimento. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Tarcísio Vaz de Moraes, da Universidade do Estado da Bahia, Universidade Federal também da Bahia, agora, né? E Tarcísio é compositor e sound designer premiado, com atuação em mais de 80 projetos de jogos, filmes e animações, com reconhecimento nacional e internacional. O Tarcísio é doutor em composição pela Federal da Bahia, com uma tese premiada pela CAPES sobre o audiogame Breu, Ataque das Sombras. E atualmente ele realiza pós-doutorado no nosso grupo, na UFABC, num projeto que investiga, com o uso de eletroencefalografia, o impacto da música na experiência imersiva em jogos. Então, Tarcísio, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e a palavra é sua. Ok, muito obrigado, professora Patrícia, obrigado pelo convite, obrigado também, professor Marcos, mesmo não estando aqui presente. Então, muito obrigado a vocês aí pelo convite, obrigado a todos presentes, e parabéns também pela iniciativa. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar, mas antes disso, só para enfatizar que eu reservei um tempinho no final da apresentação, para caso alguém queira perguntar alguma coisa. Mas se de repente, durante a apresentação, alguém quiser fazer alguma intervenção, algum comentário, perguntar alguma coisa, pode interromper à vontade, tá, gente? Então vamos lá. O título da apresentação é Processos Criativos em Música para Games e Possíveis Metodologias de Avaliação do seu Impacto na Experiência Imersiva de Jogadores. Essa apresentação aqui, eu fiz uma pequena mescla ali entre o trabalho que eu desenvolvi na tese, né, que foi orientado pelo professor Bertsolo, né, que está aqui presente também. Obrigado pela presença, professor. E também um recorte da pesquisa do pós-doutorado, né, que tá agora em andamento, né, como a professora Patrícia comentou. Eu vou pular, então, essa parte, né, porque, enfim, a professora já fez a apresentação, mas era só para comentar que, é, enfim, eu já atuo nessa área, comentar bem rapidamente, né, eu atuo nessa área de som e música para games desde 2012, mais ou menos, eu tenho um estúdio na área, e ofereço diferentes serviços, né, para estúdios locais de outros estados, né, e de fora também, voltados para essa área de música, efeitos sonoros, music design, que eu vou explicar. Enfim, ofereço consultoria em espacialização de áudio, algumas coisas específicas, direção de voz, enfim. Trabalho um pouquinho em outras áreas também, de publicidade, etc. Né, e trabalhei em instituições diferentes, né, por exemplo, a graduação em jogos digitais, né, as disciplinas de som. Aqui tem alguns dos projetos que eu trabalhei recentemente, projetos que foram lançados em diferentes plataformas,
tanto celulares, computadores, né, diferentes consoles, né, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, etc. Dentre essas produções tem o projeto, né, o Breu Ataque das Sombras, que é o projeto que a professora Vanzella comentou e eu vou trazer aqui para essa apresentação. Tá, aí eu comentar um pouquinho sobre o trabalho, né, da tese, né? A tese ela é focada nessa parte dos processos criativos e alguns dos principais objetivos desse trabalho foi problematizar a experiência imersiva do jogador quando interage com o jogo eletrônico, através de uma perspectiva multireferencial, né, que une os campos ali da composição, game design e a cognição incorporada. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aí, dentro dessa perspectiva, eu proponho algumas metodologias para análise, criação, implementação e testagem, refletindo sobre os processos criativos de três composições. Apesar do foco do trabalho ser voltado para música para games, existem várias características que são comuns, né? Quando você pensa em música para audiovisual, quando você cria uma música para uma animação e para o cinema, existem vários conceitos que são semelhantes, né? A música para games. Então, de certa forma, no trabalho, eu aplico vários. Eu trago outros exemplos de composições para essas outras mídias, até para mostrar algumas similaridades, mas também para enfatizar ainda mais as diferenças, né? Então, acho que didaticamente, para mim, é interessante e reflete um pouco minha prática também. Mas o destaque especial é para essa composição, né, do Breu, Ataque das Sombras, que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco. Nisso eu sugiro diferentes metodologias para serem aplicadas em sessões de testes, com jogadores de diferentes perfis. Na tese, isso fica mais no campo da sugestão, mas por conta do escopo da pesquisa, que é um pouquinho extenso, acabou extrapolando um pouquinho para o pós-doc. Realmente não teve como fazer tudo, né? Eu vou comentar isso daqui a pouco. E aí, com base nessa experiência, nessas reflexões, né, nessa experiência prática compondo, aí eu proponho algumas metodologias de ensino, né, de música, de composição musical para games, tendo em vista especialmente que é uma área que é uma área muito recente e a gente tem ainda pouquíssimos materiais, né, de referência na área, especialmente no Brasil, né, em língua portuguesa. Então, esse trabalho tem essa missão aí, né, de contribuir um pouquinho mais nesse sentido. Aí, falando um pouquinho sobre a estrutura desse trabalho, é, a, a ideia é tentar, de alguma forma, trazer um panorama, né, sobre essa área e tentar, da melhor forma possível, trazer uma contextualização para quem não está habituado com essa área de música para audiovisual, especialmente música para games. Então tem essa perspectiva de, no primeiro capítulo, contextualizar a área, falar sobre essas relações entre música e interatividade, falar sobre a área do game design, que eu vou comentar daqui a pouquinho, sobre o que seria isso, né, o game design, mas trazer essa perspectiva de análise, depois entrando no contexto da criação e relacionando isso com a área da cognição musical, apresentando processos criativos de diferentes composições, especialmente essa do Breu, né, Ataque das Sombras. E, finalmente, falando um pouquinho dessa perspectiva da testagem, que eu vou comentar também por que que isso é importante. E aí, lá nos anexos desse trabalho, para quem quiser dar uma olhadinha, tem as composições, né, completas, as partituras, para quem quiser dar uma olhadinha. E também tem lá no apêndice essas metodologias de ensino que eu tinha comentado, né? Sobre a fundamentação teórica do trabalho, esse aqui é basicamente, essa imagem é o coração aí da tese, né? Então, assim, a intenção do trabalho, a proposta dele é apresentar diferentes campos, diferentes referenciais teóricos ali que podem ajudar o compositor na área é, ter talvez um entendimento um pouquinho maior de como os processos criativos que ele aplica pode de fato interferir na experiência imersiva do jogador, né? E a imersão seria esse processo de você estar realmente super concentrado, enfim, na experiência, né? Aquela perspectiva ali do estado de fluxo, do Binhale, enfim. Então você tem o campo da composição musical, né, que se articula ali através dos processos criativos e da intencionalidade do compositor, né? O compositor ele tem essa intenção de articular seus processos criativos e provocar uma determinada reação no jogador, mas isso é pura especulação, né? A gente tem essa intenção. É,
E aí, em contraponto a isso, você tem a área do game design. O game design seria uma área do desenvolvimento de jogos, onde você tem o game designer, ele é uma espécie de, a gente pode chamar assim, de um arquiteto que vai pensar a experiência do jogo, especialmente como é que vai funcionar os diferentes elementos interativos, né? Como é que vai funcionar a estrutura do jogo, a divisão ali das fases, as mecânicas do jogo, as condições de vitória e derrota, né? Como é que vai funcionar a progressão do jogo, etc. E aí, alguns compositores veteranos da área de jogos digitais, eles vão publicar alguns livros e artigos com trazendo essa ideia de que, olha só, quem trabalha com composição musical para games não é simplesmente, não é como se você fosse lá simplesmente pegar um bolo que está pronto e colocar uma cerejinha em cima, né? Então, assim, vai muito além de uma perspectiva puramente estética, do tipo, vou criar uma música que vai deixar esse jogo, entre aspas, mais bonito, vamos dizer assim. Então, eles trazem essa ideia do music design, né? Então eles vão defender essa ideia de que o compositor para games ele é também um music designer, ou seja, a música ela é capaz de se articular com esses diferentes elementos interativos que eu estava comentando de um jogo, né? Então ela vai reforçar feedbacks sonoros importantes, por exemplo. Eu vou trazer alguns exemplos rapidamente, que eu acho que talvez vai ficar um pouquinho mais claro. E aí, indo para esse outro lado desse triângulo, a gente tem essa relação da composição com a cognição incorporada, né? Que seria esse campo do conhecimento que vai trazer essa ideia de que o nosso entendimento também passa pela nossa percepção, né? Que ela é mediada pela ação do nosso corpo no meio, né? E a gente está permeado por um meio cultural. Então, assim, existe esse entendimento mais amplo. E quando a gente relaciona isso com o campo da composição musical, a gente tem esse campo da cognição musical incorporada que pode ajudar a gente a entender essas relações entre música e imagem, música e narrativa, música e emoção, que eu já vou comentar daqui a pouquinho também. E aí, por fim, quando a gente chega ali naquela base ali, a parte de baixo, a gente tem essa relação entre o game design e a cognição incorporada, e aí a gente vai ter esse campo do UX, né, ou User Experience. Essa é uma área do campo dos jogos digitais, onde você vai ter o UX Designer. Tá, mas qual é a diferença do UX Designer para o Game Designer? Não é a mesma coisa? Não. Então, é parecido, mas tem uma aplicação diferente. Então, o Game Designer, ele está preocupado em criar a experiência do jogo em si, definir esses elementos interativos, como é que ele vai funcionar. Então, ele está focado ali na construção daquele produto específico. O UX designer, ele está mais preocupado em como o jogador vai experienciar esse jogo, né? Como é que ele vai se certificar se o jogador ele, de fato está entendendo aquelas mecânicas, aqueles dispositivos que o game designer criou. E isso a gente consegue constatar através desse processo de playtesting, você colocar pessoas para interagir com o jogo e aí você pode simplesmente observar a interação delas, as suas reações, fazer algumas perguntas, enfim, são algumas das possibilidades. Mas a gente pode também ir mais a fundo e utilizar dispositivos EEG, né? Algo que já tem sido feito nos últimos anos, né? Na área de jogos digitais. E tem a ver com a pesquisa lá do pós-doc que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, a proposição desse trabalho é isso, que uma vez que você tem esse entendimento, né, desses diferentes referenciais teóricos e seus cruzamentos, a gente vai ter uma compreensão um pouquinho melhor de como é que se dá esse processo imersivo, né, na experiência do jogador. E como é que a música impacta essa experiência, né? E aí, sobre a questão da importância da trilha sonora, né, da composição musical, mas falando do audiovisual como um todo, né? Então, em uma perspectiva ali de indústria, né, da indústria do cinema ali, do mercado, você, ao mesmo tempo que você tem um cineasta importante como o George Lucas, né, que ele já afirmou em algumas entrevistas que, olha, o som e a música, eles são 50% da experiência de entretenimento de um filme. Ou seja, se você tirar né, o áudio ali, você realmente vai perder muito da experiência. E, ao mesmo tempo, em uma perspectiva acadêmica, a Annabel Cohen, que é uma pesquisadora canadense bem importante na área, ela publicou vários artigos sobre essa perspectiva da cognição musical, das funções que a música cumpre numa experiência audiovisual. Ela vai dizer que ó, a música fornece uma camada de informação essencial
para que o espectador possa melhor compreender e interpretar a cena de um filme. Tá, mas aí. Tá, Tarcísio, mas você tem algum exemplo prático? Tá, na teoria tudo é bonito, né? Então eu vou dar um exemplo curtinho. Inform the commander that Lord Vader's shuttle has arrived. Sir. Pois é, desculpa o exemplo péssimo, gente. Meu humor é triste. Mas esse exemplo ele é, brincadeiras à parte. Esse exemplo ele é interessante como você tem basicamente uma mesma cena, né, de um filme. Você não tem nenhum corte na questão visual ali, né? Então você tem ali uma cena inicial, se eu não me engano, é do Star Wars, o Império Contra-Ataca, e aí você tem essa música épica ali do John Williams, né, que enfatiza bem esse momento ali, essa coisa do Império se formando, né, um clima ali mais tenso e tal, é, talvez dando aquela ideia de uma coisa militar ali, bélica e tal, se formando. E aí, ao mesmo tempo, se você, no, que você faz esse processo, né, que, na internet, se vocês quiserem ver mais exemplos assim, você pode pesquisar com o Music Swap, né, que seria essa troca da música. E aí tem vários exemplos, o pessoal brinca bastante, sei lá, com o filme do rock, e assim, tem vários exemplos com essa brincadeira de quebrar, dar essa quebra daquele momento mais sério ali do filme. Tem outros exemplos bem legais também, que são bem didáticos. Se eu não me engano, tem um que chama The Importance of a Good Soundtrack, alguma coisa assim. Que aí seriam, tipo, cenas de um mesmo filme, que aí, sei lá, é, tem, sei lá, um trecho de um personagem abrindo um baú, aí toca um trecho musical, e aí, bom, essa música aqui sugere que algo que tem aqui nesse baú é algo mágico, surpreendente. Aí um outro trecho já sugere que a surpresa parece que não foi tão boa assim. Enfim, dependendo do trecho musical, o personagem ele pode parecer ser o herói ou ele parece ser o vilão. E assim, a mesma expressão do personagem, o mesmo trecho musical. Não, a mesma cena do filme, perdão. Mas é curioso, assim, como a música ela pode sugerir interpretações bem diferentes de uma mesma cena, né? Então, mas aí quando a gente adentra o contexto dos jogos digitais, a gente tem essa dimensão, né, dessas relações entre música e imagem, mas a gente também tem essa dimensão da interatividade, né? E aí a Karen Collins, que é uma pesquisadora muito importante na área, que ela, enfim, ela tem uma quantidade vasta, assim, de artigos interessantes, e ela foi bem pioneira, assim, para contextualizar, criar, conceituar, né, criar algumas conceituações importantes, assim, na área. Então, um dos termos que ela cunha é o termo do áudio dinâmico, né? Então, ela vai dizer que o áudio dinâmico seria essa soma do áudio interativo com o áudio adaptativo. Esse áudio interativo seria o áudio de sons que são disparados quando você aperta um botão. Então, sei lá, para quem jogou Mario Bros, desde as primeiras versões lá em 85, você aperta um botão de pulo, o personagem executa o pulo, né? Você tem aquela animação e você tem um onomatopeiazinho, um som ascendente, prim, né? Que acompanha aquele som do pulo. Poderia ser um jogo de ação que você aperta e, sei lá, tem um som de disparo, enfim, N situações. O áudio adaptativo seria um som que ele é um som que ele é executado e modulado ao longo do tempo, sem necessariamente ter a ação direta do jogador. Então,
Pensa em, por exemplo, jogos que têm, sei lá, um mundo aberto e que o jogo tem uma complexidade que, ao longo do tempo, o jogo tem um sistema de tempo onde você tem dia, tarde e noite. Então, assim, se o jogador, se ele deixar o jogo acontecendo, se ele não pausar e deixar o controle ali no sofá e for na cozinha pegar uma água, fazer um café, aquele jogo está acontecendo ali, tem uma passagem de tempo. Então você tem, por exemplo, uma ambientação. Durante o dia você vai ouvir lá passarinhos cantando, se for uma área externa, sons de cidades distantes ali, pessoas conversando, etc. E aí, conforme o tempo vai se passando, você vai ouvindo uma ambientação diferente, os sons de grilo, a ambientação é mais suave, etc. E isso pode acontecer com a música também. Você pode ter um sistema de música onde você tem diferentes composições para esses diferentes momentos do dia e o compositor pode pensar em como fazer essa transição. Ao mesmo tempo, a gente tem a ideia do áudio dinâmico, que seria meio que uma soma dessas duas coisas. Então, isso acontece quando você tem mudanças nos efeitos sonoros e na música em tempo real, conforme as ações do jogador. Né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, só para a gente ter uma ideia. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco, acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Agora, essas ações do jogador e essas mudanças na música têm algumas implicações em como essa música ela é estruturada e nos processos criativos. E uma dessas implicações é nessa questão da linearidade da música, né? Então, diferentemente, por exemplo, de uma música para cinema ou em uma música de uma cutscene de um jogo, a cutscene seria um momento onde momentaneamente você perde aquele momento da interatividade e aí você, por exemplo, avança no jogo até um lugar específico, um fim de fase, por exemplo, e aí o jogo ele vai te mostrar uma história, ele vai ter um vídeo, tipo um filme com os personagens do jogo, enfim, aquele contexto, e aí a narrativa do jogo vai avançar. Nesse momento é um momento que o jogador pode, assim, deixar o controle de lado, recostar ali na cadeira e apreciar um pouco, acompanhar a história. Seja no contexto do cinema ou nesse contexto dessa cutscene, você tem um desenvolvimento musical um pouco mais linear. Então, para o compositor, ele geralmente vai receber um trecho desse vídeo e aí você vai compor uma composição, você vai criar uma composição musical que tem um início, um meio e um fim pré-determinado. A música vai estar perfeitamente sincronizada à cena. Então, toda vez que o espectador for assistir aquele filme ou for assistir essa cutscene, a relação entre a música e a imagem, no que diz respeito a essa questão da sincronia, não vai mudar. A percepção do jogador pode mudar, ele pode interpretar aquela cena de uma forma diferente, ok? Mas o material musical em si, a imagem, permanece os mesmos, essa relação. Agora, já no contexto do gameplay, que é onde o jogador está de fato interagindo, a gente já pode ter uma estrutura um pouquinho diferente. Então, por exemplo, durante o gameplay, você pode ter um material musical que fica sendo tocado em loop, e podem acontecer ações do jogador que vão fazer com que esse material sofra uma transição para um outro material, que pode ser uma forma A, B, ou pode ser uma mudança um pouco mais sutil, onde você tem somas de camadas, instrumentos que vão se somando. E aí você pode ter situações, por exemplo, se, por exemplo, nesse ambiente que eu estou aqui, aqui atrás de mim, lá atrás, no canto esquerdo, tem uma porta, e aqui tem uma janela. Vamos supor que se isso aqui fosse um jogo, e de repente, eu tivesse que tomar essa decisão entre pular aquela janela por algum motivo, eu não vou fazer isso com o prédio, mas ou se eu quiser sair por aquela porta, que de repente está trancada, aí eu tenho que encontrar uma chave, por exemplo. Então, nessa situação, por exemplo, nesse jogo, até o jogador encontrar essa chave, ou ele tomar essa decisão, eu vou tentar sair por aquela janela por algum motivo. é, esse tempo pode levar 10 segundos, porque ele já sabe o que tem que fazer, ele já sabe que, eu já joguei esse jogo antes e eu sei que o melhor caminho é aquela porta, e eu já sei onde está a chave, aí ele pega rapidinho e vai. Mas se ele de repente não sabe, o jogadora não sabe o que tem que fazer, ou de repente uma jogadora que de repente, eu gosto de explorar tudo, eu quero saber tudo que tem nesse ambiente. E aí pode ser que esses 10 segundos virem 10 minutos. E aí esse material musical que a gente cria, ele tem que ser idealmente, igualmente prazeroso para ambos os casos, né? Então, seja qual for o tempo de interação, é interessante que esse material
ele consiga se moldar, ele consiga gerar uma experiência interessante para o jogador em qualquer um dos casos. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem na área, né? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, só para a gente ter uma ideia do que seria esse áudio dinâmico. Um primeiro exemplo, ele é bem rudimentar, ele é um dos primeiros exemplos que a gente tem em jogos digitais desse conceito de áudio dinâmico. Então, é um trechinho do... Opa, eu tava clicando na tela errada. É um trechinho do jogo Space Invaders para Atari. É um jogo de quase 50 anos atrás já, né? Então, aqui nesse caso, é um exemplo bem rudimentar, onde você tem uma sequência de 4 notas ali, uma sequência cromática, e a ideia é que, conforme a quantidade de alienígenazinhos, né, esses bichinhos brancos aí na tela, vai diminuindo, a velocidade com qual é executada essas 4 notas vai aumentando. Então, a ideia, a intenção aí é gerar uma sensação de urgência no jogador. Isso se soma ao fato de que a animação fica um pouquinho mais rápida também, né? Então eu vou tocar só um trechinho para né? Então esse seria um exemplo de audiodinâmica, um exemplo bem simples. Aí a gente avançando mais uns 20 anos aí para frente, que são quase 30 anos atrás ainda, aqui a gente já tem um exemplo interessante de um jogo que é o Metal Gear Solid. Ele é um jogo de espionagem. E aí a ideia aqui desse jogo, você tá um agente secreto ali infiltrado em uma base, e aí você tem que passar pois é, o saudosismo é grande. Aí você tem que passar se infiltrar numa base militar e passar despercebido pelos inimigos, né? É um jogo de stealth, que a gente chama, né? Então, um jogo que o objetivo não é você confrontar diretamente os inimigos. A ideia é você tentar passar despercebido por eles. E aí, né, nesse caso aqui, a gente pode analisar esse trecho como tendo dois estados de jogo diferentes. Você tem um estado de jogo que é enquanto o jogador ele está explorando a área, né, e passando despercebido por esses inimigos, e um outro estado de confronto ali, né, onde os inimigos te avistam. E aí vocês vão perceber que o material musical ele é diferente, né, em ambos os casos. Em um caso você tem uma música de repente mais ambiente, né, vou chamar assim, notas mais longas, né? Em contraposição ao momento que os inimigos te avistam, e aí você tem um material musical mais ritmado, um andamento mais acelerado, etc. Né? Essa ideia mais de ação ali, né? Vou tocar o. What was that noise? Who's that? I heard something. Where'd he go? Aí você vê que aqui tem uma ideia meio que também simular um pouco, apesar de é, nesse momento, né, os jogos do PS1 utilizarem muito tecnologia MIDI, não necessariamente tem alguns jogos que trabalham, né, com gravação de instrumentos acústicos ali, mas assim, tem uma perspectiva de tentar simular um pouco aquela estética meio hollywoodiana, né, aquela coisa de ação e tal. Mas vocês veem como esses diferentes estados de jogo você tem a gente chama isso de stinger, né? Não tem uma tradução boa para isso, mas é um efeito sonoro que ele tem essa intenção de tentar mascarar essa transição entre esses dois materiais musicais, né? Isso é uma técnica a gente chama de ressequenciamento horizontal, que em outras palavras você tem um material A que toca, o jogador executou uma determinada ação, você interrompe esse material, você tem um corte que você pode tentar suavizar de formas diferentes. Aqui nesse caso eles usaram aquele efeito sonoro, aquele "uim", e aí você tem um material B, que é um outro material diferente,
E aí você pode fazer esses crescendos e decrescendos, né? Aqui nesse caso, quando você vai se afastando dos inimigos, aquele material vai diminuindo aos poucos e volta para o estado anterior, né? Então, na prática, ao invés de você criar uma composição musical mais extensa que vai sincronizar perfeito com a imagem, então você compõe diferentes momentos, como se fossem bloquinhos, que aí você vai disparando de acordo com as decisões, né, e as ações do jogador. E aí o desafio é também você ver qual é a melhor forma de você fazer a transição entre esses bloquinhos para que soe da forma mais fluida possível, como se o jogador estivesse sentindo que a música de fato está acompanhando a experiência dele o tempo inteiro, né? Então eu vou adiantar só um pouquinho, só para vocês verem aqui uma outra situação que o jogador se coloca ali em perigo, ele é capturado. Aí vamos ver o que acontece. Então, aqui nesse caso, você tem no que o jogador ele é capturado ali pelo inimigo, aparece aquele letreiro. Na mesma hora que aparece aquele letreiro, dispara aquele efeito sonoro das letras aparecendo. Isso já ajuda a mascarar esse corte na música, né? A música vai decrescendo. E aí toca essa frase no final. Isso seria, na área a gente chama isso de tag. Uma tradução seria etiqueta, mas é uma tradução péssima. É melhor usar o termo em inglês mesmo. Então, essa tag, que seria esse trecho musical curtinho, ele vai passar essa informação para o jogador. Olha, você perdeu, infelizmente, mas olha só, continua e tal. Então, tem essa ideia, né, de comunicar algo específico ali pro jogador, né? Ó, algumas pessoas jogaram o Metal Gear. Alguém comentou do Clair Obscur, eu tenho reservas ao Clair Obscur, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Mas vamos lá. E aí, entrando na parte dos processos criativos do Breu, né? Que é a composição principal ali da tese. Vou comentar um pouquinho rapidamente sobre esse jogo. Um dos motivos de eu utilizar esse jogo como exemplo principal na tese é pelo fato dele ser um audiogame. O audiogame ele é um formato de jogo que a gente teve os primeiros audiogames por volta ali da meados da década de 90, acho que foi no Sega Saturn, se não me engano, o primeiro audiogame. E, assim, é um formato de jogo que ele não é, assim, comercialmente o formato ideal para se trabalhar. Mas ele é muito interessante para a gente que trabalha com música, porque ele é um prato cheio. Por quê? Porque o audiogame ele é um jogo que não tem interface visual. Ou seja, todos os elementos interativos e narrativos desse jogo, eles são comunicados unicamente através do áudio. Então é bem interessante, assim, é um bom desafio para quem compõe. Como é que você vai comunicar todas essas questões dessas relações entre a música, né, e a experiência interativa ali? Como é que você vai comunicar isso em um jogo que não tem esse apoio visual, né? Então é bem interessante. E a história desse jogo, você joga com o Marco, é um jovem que perde a visão quando adolescente, ele vai morar numa cidade do interior junto com o avô dele, e aí, num determinado ponto da história, o avô dele some, e aí o personagem escuta vários relatos de criaturas que estão rondando a cidade, e você tem que sair, se guiando unicamente pelo áudio, explorar a casa do personagem, a cidade, e nessa segunda versão, a floresta, né, nos arredores da cidade, que você recebe a informação de que o avô dele foi visto caminhando, né, nessa direção. E aí você tem que explorar essas diferentes áreas dessa floresta, se guiando unicamente pelo som. E aí, nesse processo, você vai não só explorar as áreas e encontrar objetos que o avô dele espalhou, amarrados em sininhos, objetos sonoros que você tem que ir investigando, mas também aparecem essas criaturas e aí você tem que fugir delas, né? Eu vou tocar um trechinho do trailer só para vocês terem uma ideia da... Classificação 12 anos. Tem alguém aí? Você tem o mesmo cheiro do sangue dele. Onde está Jorge? O que é você? Não há tempo, jovem Jorge. Você terá que continuar com o plano. Que plano?
Como você sabe o nome do meu avô? Quem é você? O drama das crianças perdidas na Austrália tomou conta das redes sociais, especialmente depois que vazou a notícia de que elas teriam saído do acampamento, caverna e nunca mais. Tem que matar antes que abra a boca! O que foi isso? Não pode ser real. Breu, Ataque das Sombras. Esse jogo foi desenvolvido pela Team Zero, com o apoio do Itaú Cultural e da Endorphine Records. Tem alguém aí? Alô? Alô? Pronto, aí um trechinho do trailer, só pra gente ter uma ideia mais ou menos como é a ambientação, né, desse jogo. Aí eu vou comentar rapidamente sobre alguns referenciais teóricos, né? Eu não, assim, fazer um recorte bem pequenininho pra gente não se estender e dar tempo de falar de outras coisas. Mas dentro daquela perspectiva, né, de referenciais da área do game design, da cognição musical incorporada e da composição, eu vários dos textos que eu estava lendo na época da tese me inspiraram, né, e acabaram guiando um pouco, né, esses processos criativos, né? Uma das ideias dos textos que eu estava lendo na época é essa ideia do problema composicional, né, do professor e compositor Jamari Oliveira, né, aposentado lá da Escola de Música da UFPA. E aí ele fala, tenho afirmado constantemente que a composição é para mim um desafio, não no sentido de dificuldade para compor, mas como compositor apresentar e resolver problemas composicionais e como estudioso identificar problemas e soluções. É nessa apresentação e solução de problemas que identifico a criação. É bem interessante essa perspectiva, não é algo que, obviamente, ele não escreveu isso pensando, né, nesse contexto de composição musical para games, mas, claro, o campo da composição musical como um todo. Mas é, assim, uma perspectiva interessante quando a gente traz para esse campo da composição, para games, assim, a sensação enquanto compositor na área é bem essa, assim, que cada jogo ele tem uma proposta muito diferente e cada composição é realmente um desafio completamente diferente, porque tem uma história diferente, uma estética diferente. E aí, no caso desse jogo específico do Breu, uma possível pergunta, problema aí seria como a composição musical para um jogo eletrônico sem interface visual pode-se articular seus diferentes elementos narrativos e interativos e, consequentemente, gerar uma experiência imersiva para o jogador. E aí, para responder essa pergunta, eu trago N referenciais teóricos diferentes, vou trazer só alguns, assim, pontualmente, para a nossa discussão aqui, mas um deles seria essa ideia dos processos criativos, né, do Graham Wallace. É uma teoria antiga, né, mas que tem iterações mais recentes, mas essa perspectiva inicial é bem interessante, apesar de ser simples. Ela é interessante para fazer com que nós, compositores, estamos criando música para games e também para quem está lendo o trabalho, tem uma perspectiva um pouco mais clara de possíveis etapas que tem durante esse processo criativo, né? Então, uma possível primeira etapa seria de preparação. Então, uma coisa que é bem comum quem compõe música para games é reunir vários materiais e informações, né, sobre esse jogo, por exemplo, que a gente está criando. Algo que a gente pode fazer nesse primeiro momento é criar uma documentação, criar várias observações, seria o MDD, o Music Design Document. Então, lembra daquele conceito que eu falei lá atrás, que o Music Design seria essa relação entre a música e os elementos interativos. Então, podem ser feitas várias anotações, tem isso lá em anexo no trabalho, para quem quiser dar uma olhadinha. Então, tem várias informações que a gente coleta logo no início, né, do desenvolvimento desse jogo, né, sabendo qual é a proposta narrativa, né, e trocando ideias com pessoas da equipe, né, a gente passa por esse processo da incubação, que seria essa reflexão inconsciente sobre o problema. Então, estudar essa documentação, estudar o roteiro do jogo, fazer anotações durante reuniões, né? Os desenvolvedores vão fazendo brainstorm de ideias, de como é que pode ser essa experiência, e aí a gente já vai pensando em como é que a música pode se conectar nesse sentido. A gente já pode começar a improvisar ideias no instrumento,
experimentar diferentes instrumentos virtuais e ferramentas para definir a paleta sonora, os timbres, fazer esboços, enfim. Então tem N possibilidades. A iluminação seria aquele momento eureka que a gente pensa, poxa, esse caminho aqui eu acho que funciona muito bem. Enfim, então, assim, são etapas que são muito comuns em qualquer composição, né? Mas no caso, aqui eu estou exemplificando especificamente nesse contexto dos jogos digitais. Então, um dos conceitos que a gente acaba se aplica muito nesse contexto de trilha sonora, de forma consciente ou não, é essa ideia de códigos culturais, que em outras palavras são convenções que são bem comuns na área. É algo que acaba sendo vira um caminho comum por conta de recorrências, né? Então são algumas associações que a gente tende a fazer. Então, por exemplo, na instrumentação do jogo, eu utilizei um quinteto de cordas e muitas sonoridades do tipo sul-tasto, sul-ponticello, vários glissandos, clusters. Então, essa sonoridade de instrumento de cordas e essas sonoridades mais dissonantes é algo que é muito comum a gente ver em filmes de suspense, terror. Aí a gente lembra lá das várias trilhas lá do Bernard Herrmann, vários compositores utilizam. É algo que é uma associação muito comum de se fazer. De novo, não quer dizer que esse é o jeito certo de fazer, não, mas é uma associação comum, é um caminho interessante para se testar, vamos colocar assim. Alguns instrumentos de percussão foram utilizados, é algo que é muito comum em usar tímpanos, né, e outros instrumentos em contextos de trailers, filmes de ação, com essa ideia de causar impacto. Então é muito comum você ter um filme, às vezes, que ele nem é necessariamente um filme de ação, mas quando se faz o trailer, por conta de ter aquela ideia de causar um impacto, de puxar a atenção do espectador, acaba se utilizando até essa formação instrumental com esses instrumentos de percussão para tentar causar esse impacto de alguma forma. E aí eu utilizo outros instrumentos, flautas indígenas, apitos, chocalhos, maracas, etc., que aí já traz um pouco dessa associação com um ambiente de floresta, etc. É um pouco clichê, eu sei, mas foi algo dentro do campo da experimentação ali. Sintetizadores é algo que a gente associa muito a essa questão da tecnologia. Então, a gente tem os filmes de ficção científica da década de 60 que utilizaram muito instrumentos sintetizadores, e até hoje esses instrumentos são utilizados nesse contexto. Algumas versões mais modernas, né? Algumas sonoridades um pouco diferentes, mas é comum muitas vezes em filmes de ficção científica até hoje se utilizar sintetizadores daquela época com essa ideia de passar essa sensação do futuro. Enfim, é curioso, né? E aí eu experimentei algumas outras coisas, que é, por exemplo, você pegar instrumentos graves, tem um contrabaixo na composição e eu dobro com uma onda senoidal, uma oitava abaixo. Então isso traz um corpo diferente ali no instrumento. Uma convenção interessante que eu experimentei fazer. Eu achei que ficou interessante nesse contexto. E aí outras relações também, essas questões das funções da música no audiovisual, que tem uma relação bem grande com as locuções, né? Então, eu além de ter criado a música, eu cheguei a fazer a direção de voz para esse projeto. Então, tem toda essa questão dessas relações entre a música e a narrativa, a emoção dos atores, isso fez muita diferença no processo. Isso foi feito de forma paralela, né, ao processo de composição. Então, foi algo que influenciou bastante. Então tem essas funções da música no audiovisual que a Annabel Cohen traz e outras que a Winifred Phillips, que é uma compositora da área de games também, muito importante, elas trazem essa ideia de que, olha, a música no audiovisual ela pode induzir humor, um estado de espírito. Então a música ela está totalmente ligada às emoções do personagem principal. Então, especialmente porque você não enxerga a expressão do personagem, então a música ela ajuda muito a apoiar, né, e se conectar às emoções que traz na fala do protagonista, né? O ator é excelente, né, o Leandro Villa. Agora, realmente, a música ajuda a realmente enfatizar bem as emoções que ele imprime ali na atuação dele. É bem interessante. Prover continuidade. Então, assim, um jogo, geralmente, ele tem várias secções, né? Ele tem menu, diferentes fases, diferentes áreas, né, no caso desse jogo. Então a música ajuda a criar uma colinha entre esses segmentos, né? Música como demarcação, ela ajuda também, por outro lado, o jogador a entender
quando ele avança para áreas diferentes. Ela ajuda também a elevar o nível de atenção do jogador, marcar momentos importantes, né? Que no caso desse jogo você tem esses momentos de exploração que você está investigando o que é que tem em cada área. A música tem características bem diferentes de momentos onde as criaturas lhe perseguem, etc. Enfim, e aí a etapa final seria a verificação, né? Onde essa solução ela é testada e refinada, né? Aí já tem uma perspectiva que as músicas foram todas aprovadas, foram geradas partituras, gravados com os músicos em estúdio, integrado em um meter de áudio que a gente chama, né? Que é um programa ali que faz o meio de campo entre a música e a programação, e implementado de fato no jogo, onde tem a programação de todos os outros elementos do jogo. Enfim, então teve 13 músicas diferentes, quase mais ou menos 50 minutos de duração. E a instrumentação final foi essa de quinteto de cordas, percussão, piano e sintetizador. Esses foram os músicos que participaram, né, do processo. A gente teve feedbacks bem legais, assim, não só do jogo em si, da composição e também da pesquisa, né, que derivou isso todo. Então teve algumas premiações em eventos, né, voltados para trilha sonora, em jogos digitais, premiações voltadas para música, para essa parte da direção de voz, as premiações lá na CAPES, na UFBA, né, e deve sair ainda esse ano um livro derivado dessa tese, que possivelmente vai ter esse título de Criação, Escuta, Análise e Ensino de Música para Games, né? Então vai dar esse overview, assim, da área, que acho que pode ser uma contribuição legal. Aí, enfim, entrando finalmente na parte do pós-doc, então a ideia é parar de onde a gente continuar de onde a gente parou ali, né, na tese, e fazer partir para essa perspectiva do playtesting, né? Então o título é Avaliação do Impacto da Trilha Sonora na Experiência Imersiva do Jogador durante a interação com o jogo eletrônico. Tem a supervisão da professora Patrícia Vanzella, né, que está aqui presente, e do professor João Sato. Então, a proposta desse trabalho é fazer um playtest, ou seja, chamar pessoas para poder é, es- experimentar um pouquinho, né, esse jogo e a gente observar para ver se a experiência de fato foi o que a gente estava imaginando. Então foram aplicados questionários preliminares para a gente ter a ideia do perfil da expertise musical, né, dos participantes, algumas questões voltadas para essa experiência com interatividade, né, e a gente utilizou um dispositivo EEG para avaliar a ativação de diferentes regiões do cérebro enquanto os jogadores estavam interagindo. Foram 92 participantes no total, usando um EEG de 7 canais, é, focados inicialmente, né, em alunos dos cursos de jogos digitais e de design da UNEB, que estão no mesmo prédio. Teve alguns outros alunos de outros campos também, e eles interagiram cada um com o jogo por uns 20 minutos. A gente tem 4 versões diferentes. Uma tem a música original gravada com os músicos em estúdio, uma outra com a música original, onde tem toda essa intencionalidade, os processos criativos, só que com instrumentos virtuais, que são samplers de alta qualidade ali. Música gerada por IA e uma outra versão sem música, só com os diálogos e os efeitos sonoros. A gente juntou fez a filtragem, né, desses dados e a separação ali da atividade das diferentes regiões do cérebro, em diferentes frequências, utilizando ali o Google Colab como apoio e essa biblioteca do MNE para EG, para ajudar nesse processo de filtrar dados e separar em frequências enfim, extrair as diferentes regiões ali dos canais ali do EG. E o Jamov é esse software de estatística, né? Para a gente pegar todos esses dados, né? E poder ter esses dados estatísticos ali. Aqui é uma tabelinha que eu fiz, na verdade, foi uma tabelona gigantesca ali, que é basicamente as informações, né? Para organizar as informações que a gente coletou. Então tem o número do participante, qual foi a versão do jogo que foi utilizada, algumas informações sobre o perfil do participante, qual o gênero que se identifica, qual a idade, a experiência com interatividade em jogos, a experiência em relação à expertise musical, e aqui os diferentes níveis de atividade em cada onda, em faixas de frequência diferentes.
E aqui algumas hipóteses que a gente tem é de que as versões do jogo que tem a música original implementada, especialmente aquela gravada pelos músicos, e logo em seguida pela versão que foi utilizada esses instrumentos virtuais, elas vão ter um maior nível de imersão. Especialmente entre os jogadores que têm um nível maior, né, que pontuaram mais no questionário de musicalidade, ou seja, eles vão perceber mais essas nuances, as diferenças entre uma versão e outra. E aí a gente vai ter uma maior incidência de frequências alfa nesse momento que o jogador está explorando as áreas, ou seja, ele está em um estado mais de relaxamento, e nesses momentos de perseguição a gente vai ter uma maior incidência em ondas beta, né? Que a gente vai ter um nível de arousal maior, uma atividade maior ali. E possivelmente uma ativação assimétrica no lobo pré-frontal esquerdo, né? Que indicaria essa valência positiva ali, né? Dentro desse contexto da neurociência afetiva ali. É, e aí, claro que essas ativações vão mudando com o tempo, porque o jogador se coloca em diferentes situações do jogo. Então a gente gravou a experiência completa de cada jogador e foi mapeando cada um dos momentos. Olha, aqui ele está em exploração, aqui ele está em perseguição. E a gente dividiu isso em épocas, né? Por volta de 10 segundos ali e foi avaliando, né? Foi fazendo essa fotografia, digamos assim, né? Do que está acontecendo ali em cada uma dessas épocas. A versão gravada pelos músicos, intérpretes, vai possivelmente desencadear uma maior ativação das ondas alfa e beta no lobo parietal, que está relacionado a essa perspectiva do sistema sensório-motor, né? Então a Karen Collins, ela fala dessa perspectiva de que quando você escuta uma música que foi gravada de fato pelos músicos, então você vai ter uma ativação maior no sistema motor, porque é como se o ouvinte estivesse recriando aquela performance musical na mente dele, né? Então é algo que a gente está verificando também. E as outras versões, sem a música implementada e utilizando a música por IA, vão ter esses níveis mais baixos de imersão, especialmente pelos jogadores que tenham um maior score ali em musicalidade, né, no Gold MSI. Enfim, possíveis contribuições, né, e próximos passos seriam que compositores e game designers tenham um maior embasamento, aí a gente fecha aquele ciclo da tese, né, onde a gente está especulando sobre essas possíveis articulações multireferenciais ali entre música e games, mas aqui de fato a gente tem algo um pouco mais concreto que pode ajudar a embasar esse processo de contextualização, análise, criação, implementação e playtest que eu falei antes. Isso pode ser aproveitado para o contexto do ensino de música para games, então dá para fazer interações bem legais, de fazer seminários de composição, colocar os alunos para criar músicas para diferentes cenas, diferentes momentos do jogo. Enfim, a gente testar isso, gravar com músicos, enfim, tem bastante possibilidade legal. E fazer sessões de playtest futuras, né? Esse trabalho a gente fez esse experimento inicialmente com desenvolvedores e alunos de design e outros cursos, mas a gente pode também fazer sessões de playtest com jogadores cegos, já que é um audiogame, será que teria alguma diferença na experiência para jogadores cegos? E músicos experts, e jogadores de outros países e outras culturas, né? A gente teria diferença? Então é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Fico à disposição aí para quaisquer comentários, perguntas, dúvidas. Maravilha, Tarcísio. Obrigada pela palestra, excelente. Fiquei cheia de curiosidades aqui, de perguntas. E assim, eu não tinha a dimensão da complexidade. Eu nunca tinha parado para pensar na complexidade que é criar uma música para game, né? Porque o game né, tem essa característica dinâmica de estar mudando de cenário de acordo com o que o jogador está fazendo, e essa trilha sonora tem que acompanhar, né, essa dinâmica. Nossa, imagino que deva ser assim, muito divertido e um desafio, né? Eu com essa palavra, é divertido. A gente, assim, está quase, né, no horário de encerrar a conversa, mas eu acho que ainda a gente tem tempinho aqui para algumas perguntas. Vou deixar, então, as pessoas aqui se manifestarem, pessoal, os participantes que quiserem abrir a câmera, o microfone e falar diretamente com o Tarcísio, fiquem à vontade. Ou se preferirem mandar as perguntas aqui pelo chat também, fiquem à vontade, tá? Tem várias, acho que tem alguns comentários aqui, tem algumas pessoas que me parece que já precisaram sair.
Mas já tem perguntas aqui também no chat, Tarcísio. Vamos lá, deixa eu ver onde que começa. Começam as perguntas. Sim, tem gente perguntando se o material vai ficar disponível. E se você puder disponibilizar, Tarcísio, o link da sua tese, eu não sei, ou como o título, como encontrar, a gente pode colocar na descrição do vídeo no YouTube, né? Porque esse vídeo aqui, Ah, essa palestra vai, né, para o nosso canal no YouTube, e aí a gente pode colocar essas informações que a galera está aqui solicitando, né, no chat, na descrição do vídeo. Que mais? Alguns comentários aqui sobre sua fala, e aí pergunta, Caio Mantovani, por acaso tem algum estudo neurológico? Não sei se seria exatamente isso, no qual que explica como e por que tais sons musicais, instrumentos conseguem induzir o humor, estado de espírito nas pessoas. Tarcísio, você tá aí? Congelou? E eu acho que o Tarcísio caiu. olha, voltei, vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Pronto, perdão, gente. Minha internet estava meio estranha hoje. Eu resolvi arriscar no Wi-Fi, mas devia ter colocado no celular. Pronto. Mas consegue me ouvir direitinho, né? Sim, tá, sim. Pronto. Aí eu vou aproveitar aqui até ver se eu consigo achar o link aqui fácil. Tá. Tem uma pergunta aqui que eu li agora no chat do Caio O link da Mantovani. tese eu já botei, Tarcísio. Ah, joia. Obrigado, Bertz. Obrigado. Ótimo, perfeito. Eu vou copiar aqui e vou colocar então na descrição do vídeo depois. Então, eu estava lendo Pronto. uma pergunta do Caio, mas depois eu estou vendo aqui que o Caio já acho que saiu. Não sei se Já foi ele que saí. saiu, né? Uhum. Teve que sair. E talvez foi mais um comentário do que uma dúvida, talvez? Lá para cima tinha uma dúvida. Eu confesso que eu gostaria de saber a resposta da dúvida do Caio, porque eu É, tenho essa dúvida também. Rafaela, né, que tá falando? Isso, é. Então Que vamos ele lá. falou que ele é estudante de psicologia, eu também sou, e eu pensei a mesma coisa que ele, então eu gostaria de saber também. Estudo neurológico, qual explica como e por que tais sons, músicas e instrumentos conseguem induzir o humor, e o estado de espírito nas pessoas. Não, eu confesso de não ter encontrado um artigo específico sobre isso. Eu encontrei mais alguns conceitos, por exemplo, essa ideia dos códigos culturais, essa questão das convenções, né, e associações que geralmente são feitas, mas eu confesso não ter encontrado estudo específico nesse sentido. Eu realmente não. Assim, eu parti muito a perspectiva essa relação entre música e emoções, eu parti muito da perspectiva da neurociência afetiva, né? Aqueles artigos ali do Russell. É, e eu encontrei lá na tese, tem uma série tem alguns artigos interessantes sobre essas conexões é, entre a, entre a cognição incorporada e a música no audiovisual, né? Tem alguns capítulos de livros bem interessantes lá, que vocês podem encontrar, é, e que tocam um pouco nesse campo das emoções, mas assim, não tem nada específico que diga assim, "Ah, olha, você. Por exemplo, um estudo com EG que diga que, olha, essa combinação de instrumentos associado a esse contexto específico dessa cena vai provocar esse tipo de reação X. Não, confesso, não ter encontrado nada nesse sentido. O legal é que esse trabalho vai acabar tocando um pouco, né, nesse ponto. Mas eu encontrei coisas um pouco mais gerais, assim, né, dessa questão de como a gente percebe a experiência audiovisual, né, quando a gente assiste como a gente possivelmente interpreta, né, a cena de um filme e a relação dela com a música de forma geral.
Enfim, tem essas associações com emoção, mas nada que vá ao ponto específico de dizer, olha, inclusive esses instrumentos e tal. Não, eu acredito que não tenha algo específico assim. Posso estar errado, né? Eu costumo dizer que não existe uma receita que sirva para todo mundo, né? Assim, um remédio, não é uma prescrição, né? Não tem um tamanho único. Música não tem tamanho único. Com E, porque certeza. tem muito do cultural envolvido também, embora, né, tenham alguns mecanismos que a gente pode até, assim, destacar que possam ser mais, assim, digamos, universais. Mas tem um livro que toca nos mecanismos, que tenta explicar os mecanismos por trás da emoção, né, da música, da emoção induzida por música, que é esse que eu coloquei no chat aí, do Patrick Usling, chama Music Emotions Explained, no qual ele destaca, acho que são 7 ou 8 mecanismos possíveis, né, que explicariam as respostas emocionais à música desde Uhum. mecanismos mais primitivos, digamos assim, mais fisiológicos, até mais culturais, enfim. Uhum. Não é uma resposta à sua pergunta, mas é Não assim um necessariamente vai caminho falar para de tentar contexto, né? entender um pouco, né, os mecanismos por trás desses efeitos, né, que a música provoca, né, no ouvinte. Que não necessariamente vai conectar com o audiovisual, né? Então, enfim, a gente precisa ainda dessas A gente pontes, né? tem algumas milhas aí para avançar, né? Exatamente, com certeza. Tinha uma outra pergunta sobre recomendação de material de composição para games. Acho que tinha uma outra. A música costuma ser composta após os outros elementos do jogo, como cenário e jogabilidade, estarem concluídos, ou seu desenvolvimento é simultâneo ao level design? Uma pergunta do Gustavo. Então, Gustavo, assim como no cinema, não tem uma receita de bolo, assim. No cinema, assim, o que acaba sendo mais comum é de é do compositor muitas vezes esperar que aquele filme inteiro fique pronto para depois ele começar a compor, mesmo que ele tenha um tempo curto para trabalhar. Muitas vezes assim, um compositor tem que compor, sei lá, 2 horas de música para um longa-metragem, em, sei lá, 2, 3 meses, porque tem aquele tempo para poder lançar o filme, etc. Tem muitos compositores que preferem ainda assim, apesar desse tempo super restrito, para compor muita música, eles preferem porque o produto já está mais pronto. Ele prefere também, o compositor, a compositora vai preferir porque não, provavelmente não vão mexer mais na edição do vídeo, porque é um aspecto complicado, porque como tem aquela questão que eu falei, né, da música estar sincronizada à imagem, então se você compõe para um trecho e depois o diretor ou o editor fala, não, mas eu vou mexer um pouquinho, eu vou mudar alguns frames aqui, vou tirar um pedacinho da cena, então, assim, já desincroniza tudo, é uma dor de cabeça. Então, eu entendo que tem muitos compositores que preferem esperar ficar tudo ficar pronto. Por outro lado, tem outros compositores que vão preferir trabalhar de forma paralela e vão querer eh, vão achar interessante, por exemplo, pegar o script daquele filme e ler aquele enquanto tá lendo aquele script, vai compondo várias peças e depois vai montando no filme. É uma outra perspectiva possível. E no caso dos jogos digitais, não é muito diferente. E eu acho que no caso dos jogos digitais é ainda mais crítico isso, se a gente for considerar que um jogo pode levar até um jogo independente, né? O próprio Breu levou uns 2 anos para ficar pronto. Então, assim, eu acho que muita coisa acontece ao longo desse tempo para a gente se dar o luxo de cruzar os braços, vou esperar ficar tudo pronto para compor. Então a gente acaba perdendo uma oportunidade, especialmente no caso dos jogos, como tem essa relação com a interatividade, essa coisa do music design que eu estava falando. Então, se o compositor espera ficar tudo pronto, a gente perde uma oportunidade de ouro de ter um contato mais próximo com os desenvolvedores e não só pensar nessa relação da música com a estética do jogo, com a questão da história, da narrativa, mas também essa questão da interatividade. Então, às vezes,
às vezes até um problema técnico do jogo que o desenvolvedor, por exemplo, ele não sabe como comunicar um determinado feedback para o jogador. E sei lá, e de repente a interface visual do jogo já está toda entupida de um monte de elemento visual ali, de interface. Às vezes a música pode resolver isso, e a música pode dar esse feedback. Então, o ideal é sempre o compositor entrar no primeiro dia, entra junto, porque, especialmente se for um compositor que tem experiência desenvolvendo jogos, então ele pode até dar sugestões até em outras áreas, para além do som e da música, né? Sugerir mecânicas do jogo, enfim, e criar uma simbiose maior entre o som, a música e toda essa parte interativa e a direção de arte do jogo, etc. Então eu sou defensor dessa perspectiva, mas outros colegas podem discordar. Ah, não, eu prefiro deixar tudo pronto, é menos dor de cabeça, é mais fácil, eu pego lá e componho rapidinho, já foi. Enfim, então de novo, não tem, como a Patrícia falou, né? Não tem uma receita de bolo. Cada um trabalha da forma como achar melhor. Bom, Nada. eu acho que a gente pode fazer mais uma pergunta. Aqui tem uma pergunta interessante aqui da Camila no chat. E depois, infelizmente, vamos encerrar, né? Porque passamos já do horário, mas vamos lá. A Camila pergunta. A Camila menciona que ficou curiosa sobre qual plataforma de IA foi usada para gerar a música nessa condição, né? E como o material foi pareado com a música humana. Certo, é uma ótima pergunta. Isso me deu muita dor de cabeça. Mas tentando resumir a história, eu testei diferentes plataformas. Eu testei as principais que eu testei foi a Mureka, o Music GPT, o Suno, o Udio e o Beethoven.ia. Esses foram alguns dos principais que eu testei. Então eu busquei elaborar prompts o mais preciso possível. Então foi um prompt assim super detalhado do tipo, olha, eu quero uma música com esse instrumental para tocar nesse segmento do jogo que está acontecendo tal coisa. A narrativa geral do jogo é essa aqui. Então eram os prompts super detalhados. E aí eu fiz alguns testes e aí eu fiz um ranking das IAs que eu acredito que chegou mais próximo da estética original do jogo, né? Porque eu não quis me distanciar muito. E aí eu criei um ranking a IA que chegou mais próximo foi a Udio. Eu achei que o Suno seria melhor, o Suno foi um dos piores. Achei que o Music GPT poderia estar ali. O Music GPT foi uma das melhores, na verdade. Mas o que eu percebi muito é que, pelo menos na época que eu fui fazer esse experimento, eu acho que a IA tinha uma quantidade talvez muito limitada de referências que apontassem para esse caminho de música para audiovisual, etc. Enfim, foram assim, muitas coisas puxavam para caminhos, gêneros que não tinham nada a ver. Muitas vezes a IA nem não respeitava sequer a instrumentação que eu estava pedindo, né? Então, tipo, olha, eu quero esses instrumentos de corda, eu quero piano, eu quero isso e aquilo. E aí voltavam coisas que não tinham nada a ver. Então, eu tentei pegar o mais próximo possível. E sobre essa questão do encaixe, é algo curioso também que as IAs tiveram muita dificuldade em, por exemplo, quando eu falava que, olha, eu quero uma música com essa duração específica, porque é para tocar nessa cutscene, nesse trecho. E aí a IA me mandava trechos muito, muito mais curtos ou muito mais longos. Aí trechos que eu precisava que a música fosse tocada em loop e não estava na duração que eu pedia, ela não fazia o loop, enfim. Então acho que a IA talvez seja uma boa notícia, mas a IA ainda é muito limitada para esse contexto de música para jogos. Ela definitivamente não atende essas especificidades de dar conta de entender mecânicas de jogo, entender uma narrativa, de entender essas especificidades técnicas de duração, de ser loop, etc. Então eu tive que fazer um grande Frankenstein, assim. Eu fiz uma. Muitas vezes eu tive que fazer edições de tipo ficar fazendo reiterações desse prompt e tentar fazer uma edição para que chegasse o mais próximo possível da estética original. E aí, até conversando com alguns colegas, eles falaram, ó, mas até assim, de certa forma, você está favorecendo muito a IA. Porque, assim, pensa numa situação que o desenvolvedor estaria utilizando a IA para poder compor música para jogos, ele não teria essa expertise e não teria essa paciência de fazer toda essa interação. Então, assim,
você tá até ajudando bastante a IA nesse sentido, né? Então, tô sendo até bem bonzinho, né? Nesse ponto. Que era uma outra perspectiva. Poderia ter pedido para um desenvolvedor ter feito, né? Era uma outra possível hipótese, né? Enfim, uma outra testagem que poderia ser feita nesse sentido. Né? Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Não, a gente estava conversando, né, a última vez que o Tarcísio esteve aqui em São Paulo, eu, Sato e Tarcísio, de que ele fez um trabalho tão bom com a IA que periga a gente não encontrar efeito nenhum, diferença nenhuma entre IA e a situação da performance real, né? Mas enfim, veremos. Você podia dizer que não é mais IA, né, gente? É, De certa Né? forma, porque você teve bastante manipulação aí nesse sentido, né? Mas assim, é algo que eu vou deixar bem claro também no trabalho, né? De todas. sim. Eu tomei nota, assim, de não só todos os procedimentos que eu fiz nesse sentido, para adaptar e encaixar essa música de IA, mas também todas as limitações que eu encontrei, né? Para mim é bem evidente a diferença, Uhum. mas não sei, talvez a gente vai descobrir que só para realmente para os jogadores que têm um score ali, né? Um nível de musicalidade mais alto que de fato vai perceber, né? Possivelmente vai por esse caminho, não sei, né? Vamos ver o que que acontece. Eu tô bem curioso. Cenas do próximo capítulo. Eu acho que a gente vai ter que chamar o ano que vem para você mostrar os resultados Então, desse para trabalho, contar. Tarcísio. Exato. Bom, gente, então vamos encerrar por aqui. Tarcísio, muito obrigada pela participação, pela apresentação do trabalho. Foi super legal. Para quem estava perguntando aqui, o vídeo fica disponível no YouTube. A gente vai colocar o link da tese, né, do Tarcísio também na descrição do vídeo. E, bom, mês que vem temos a nossa próxima palestra com o Wilstermann Sotani, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e aguardamos todos e todas aqui novamente, então. Obrigada, Guilherme, pela presença aqui, pela participação, né? O Guilherme foi orientador do Tarcísio durante o doutorado, e obrigada a todas e todas pela participação. Até mais, Joia. então. Obrigada, Obrigado, Tarcísio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.